Após a eliminação na Copa do Brasil, o Colorado vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde neste final de semana encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O técnico Roger Machado, que permanece no cargo, fará algumas mudanças e vive um drama na zaga. Afinal, são vários desfalques que o Colorado tem para montar o time em São Paulo. Quero falar também sobre o Wesley e uma grande esperança que o Inter tem dentro do elenco. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Hoje, né, tô iniciando o deslocamento para São Paulo, tô gravando esse vídeo aqui no Rio de Janeiro, né, onde fiz a cobertura de Fluminense e Inter, tô indo para São Paulo fazer Red Bull Bragantino e Internacional, que jogam neste sábado, 6h30 da tarde, no Estádio Municipal de Bragança, né, já que o Nabi Abichedi está em reformas aí, né, pela Red Bull, né, o Inter segue fazendo a sua preparação em Porto Alegre, chega hoje no finalzinho do dia, então eu já deixo o convite, né, para que você me acompanhe nas redes sociais, né, no @LucasColar, em especial lá no Instagram, onde eu vou trazer todos os bastidores aqui para vocês. E quero atualizar, óbvio, né, tudo do Inter, nesse conteúdo que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, tem lá, né, a possibilidade de pagar multas, licenciamento, IPVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito em até 10 vezes ou mais. Melhor do que isso, no final da compra, né, você tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, baixa agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Tá certo? Turma, vamos atualizar então as últimas do Internacional, né? Quero começar falando justamente sobre a projeção de time do Inter para encarar o Bragantino, né? Afinal, na quarta-feira estarei de volta aqui no Rio de Janeiro, porque o Colorado, né, tem um duelo decisivo contra a equipe do Flamengo, né? Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Inter vive, né, um pequeno drama na zaga, porque não pode contar com o Vitão neste duelo, afinal ele está suspenso pelo STJD, em virtude, né, das declarações que deu ainda na derrota colorada para o Corinthians por 4-2, lá atrás ainda, né, antes da parada, onde o Vitão, né, criticou de forma muito contundente o árbitro da partida. Ele pegou 2 jogos, já cumpriu contra o São Paulo, então tem de cumprir também contra o Bragantino. Além disso, né, o Gabriel Mercado, que foi titular do Inter contra o São Paulo e contra o Fluminense, saiu do jogo no Maracanã com um problema muscular na panturrilha. O Inter deve informar ainda hoje, né, uma lesão nesta região, e aí deve ficar fora entre 15 a 30 dias o zagueiro argentino, né, que voltou a atuar depois, né, de quase 10 meses no departamento médico em virtude de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então só aqui já são 2 baixas, né? Então, obrigatoriamente, né, imagino que o Roger colocará no lado direito da zaga Cleiton Sampaio, que não esteve relacionado contra o Fluminense, mas na necessidade, né, o Inter vai fazer essa busca aí pelo Cleiton Sampaio, e ao lado dele muito provavelmente o Juninho, né, que vem ganhando espaço em cima do Vitor Gabriel. Então, assim, são vários problemas que o Inter tem, né, para esse duelo. O Carboneiro também deve ter confirmado, né, uma lesão muscular na virilha. Esse é um caso mais grave, né? O Carboneiro, que acabou de voltar de uma lesão muscular, deve desfalcar o Inter também por cerca de 1 mês. E aí, claro, né, sem um ponta, a situação pode ser diferente. Afinal, né, há uma boa notícia que é, novamente, Alan Rodrigues, né, meio-campista uruguaio, que volta a estar à disposição, não estava inscrito na Copa do Brasil, pode jogar o Brasileiro, pode jogar a Libertadores e deve ser titular nesse meio do Internacional. Eu estou imaginando que sem os pontas, né, em especial sem o Carboneiro, o Roger pode fazer uma formação um pouco diferente, com um tripé de meio, o Alan Patrick à frente e 2 atacantes, né, para tentar vencer essa seca de gols aí que o Inter vive. Pouquíssimos gols aí o Inter tem feito nos últimos jogos. Então estou projetando e apostando, tá, nessa escalação que tem Rocher, Aguirre, Sampaio, Juninho e Bernabei, Thiago Maia ou Luiz Otávio, Bruno Henrique ou Thiago Maia e Alan Rodrigues, Alan Patrick, Borré e Ricardo Matias. É o rumor que circula, tá? A gente tem que confirmar, porque o treino vai rolar hoje lá no CT do Parque Gigante. Então no vídeo da tarde que eu já vou conseguir ter um panorama um pouquinho melhor dessa situação. Mas a projeção de time é essa, né? Para encarar o Bragantino, que também foi eliminado da Copa do Brasil nesta fase, né? Acabou caindo para o Botafogo, perdendo os 2 jogos, em casa e fora.
e chega também, né, abalado por conta de muitas derrotas consecutivas, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Vitória no Barradão, perdeu outros jogos aí, né, e despencou na tabela. O Bragantino, que chegou a estar ali, né, terceiro, quarto lugar, hoje, né, já não está mais tão firme assim na ponta de cima da tabela. O Sacha foi expulso, né, no último jogo do Campeonato Brasileiro, então não joga contra o Inter, mas, né, é um Bragantino que provavelmente vai incomodar. O Inter acho que ganhou aqui uma vez só, né, em Bragança Paulista, desde que o Bragantino voltou, né, à elite do futebol brasileiro, que foi lá em 2020. 2 gols do Thiago Galhardo, o técnico ainda era o argentino Eduardo Cudê. Ano passado, o Inter empata 2-2, faz um bom jogo com o Roger Machado, sai ganhando, toma virada, e o Valencia empata no final. 2 gols dos centroavantes, né? Quem sabe as coisas não voltam ao prumo aqui em Bragança Paulista também. Pra gente fechar, eu quero falar sobre o Wesley. Afinal, né, um jogador que vem sendo bastante contestado, tem apenas um gol na temporada, diferente, né, do ano passado, onde ele fez 14 gols pelo Inter e foi o grande nome da temporada. Nesse ano não está conseguindo repetir. O Wesley, né, desperta o interesse do América do México, que pode, de alguma forma, retomar as tratativas a partir da venda, né? O América do México está vendendo o Brian Rodrigues, né? Jogador que já esteve na mira do Internacional, inclusive, num passado não tão distante. Ele está negociando com o Al Rayyan do Catar, que deve pagar uma Babilônia de dinheiro aí pelo pelo Brian Rodrigues, uruguaio também. E com isso pode ser, né, que o substituto seja o Wesley. Então pode ser que os mexicanos retomem, né, a proposta pelo Wesley, lembrando que o Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos do atacante, os outros 50% pertencem ao Palmeiras, que já avisou que não vai abrir mão do seu percentual. Então, né, digamos que seja uma proposta de 8 milhões de dólares, o Inter teria direito a 4. E assim vai, né? E o Wesley hoje em baixa, né? Não sei se seria um valor tão irrecusável assim como já foi em outro momento. Então, o Wesley, né, pode retomar aí o interesse do América do México, o que já aconteceu nesta janela de transferências. Tá bom, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Rodada do Campeonato Brasileiro iniciando neste sábado, grandes jogos, né, rolando, tem Flamengo e Mirassol, tem também, né, o Grêmio contra o Sport, Inter e Bragantino, né, então a gente fica de olho aí, né, no nosso adversário da quarta-feira, dá uma secadinha no rival e palpita, né, com emoção, afinal, kto.bet.br pode deixar o jogo mais emocionante. Mas lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, porque apostas esportivas podem fazer com que você perca dinheiro. Tá bom? Então vai lá, kto.bet.br é a minha casa de apostas, tá certo? Aquele abraço, turma. Obrigado a todo mundo, né, que tem acompanhado os vídeos, tem dado like, tem comentado. Mesmo que a gente não concorde aqui com algumas coisas, a interação é sempre válida aqui nesse espaço democrático no canal, tá bom? A gente se vê. Fui!